Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós temos a leitura aqui na tela, que se você não trouxe Bíblia, você pode ler aqui conosco, e eu gostaria de fazer essa leitura de forma uníssona. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, apenas este versículo, vamos todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez no grande coro, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Irmãos, nós, como já foi falado aqui muitas vezes, e temos falado isso sempre, porque é a realidade que nós estamos vivendo, o mundo está em desespero. Não quero ser pessimista, mas em 2022, não me parece que as coisas vão mudar. A tendência é que o mundo vai de mal a pior. Ele vai continuar a caminhar para o seu abismo. O próprio Jesus nos disse que o mundo jaz no maligno. E nós percebemos que, por conta de tudo que nós vivemos em 2020, em 2021, por ocasião da Covid-19, o mundo está em desespero. A natureza está clamando. Todavia, para os servos do Senhor, para o povo de Deus, para aquele que caminha na palavra do Senhor, há esperança, há promessas. Há planos do Senhor, projetos do Senhor de saúde, de vida, de prosperidade. Você crê nisso? Apesar do mundo estar caminhando cada vez mais para o mal, nós podemos crer que no meio da tempestade, Deus estará conosco e nos fará voar sobre ela. No meio do deserto, Deus irá fazer um caminho para nós, o seu povo, passarmos. O que nós estamos percebendo aqui dentro desse texto é que Salomão, quando você vai estudar todo o contexto, você vai ver que Salomão, ele constrói o templo do Senhor. Ele prepara o altar e ele vai orar ao Senhor e, consequentemente, o Senhor vai manifestar a sua glória. E é nesse momento que o Senhor manifesta a sua glória, que ele também faz promessas a Salomão. E é um tempo que nós percebemos de construirmos no nosso coração o templo verdadeiro do Espírito Santo, para que este nos domine e reina em nós de fato. É um tempo que nós precisamos preparar os nossos altares diante do Senhor com sinceridade, orando a Ele para que Ele possa manifestar a sua glória sobre nós, e somente a partir daí nós descobrirmos quais são as promessas do Senhor para cada um de nós, qual é o futuro, apesar da tormenta que o Senhor tem preparado para nós.
E Salomão, ele faz isso, ele está aqui construindo o templo para o Senhor, ele está preparando um altar ao Senhor, ele está orando ao Senhor e, consequentemente, ele vai ter a visitação de Deus com a sua presença e o próprio Deus irá fazer promessa a Salomão. Se você estudar o livro de Crônicas e estudar toda a história do povo de Deus dentro desse contexto, você vai ver que no capítulo 1, essa história linda de Salomão começa com um acontecimento surpreendentemente inusitado. Você sabe do que eu estou falando? Do pedido de Salomão. O que foi que Salomão pediu quando ele chegou no seu ministério, chegou para reinar, chegou para governar o povo de Deus, dirigir o povo de Deus? Qual foi o pedido que Salomão fez ao Senhor? Ele pediu dinheiro, ele pediu prosperidade, ele pediu cura. O que você vai pedir ao Senhor no momento de clamor que nós vamos fazer aqui nesta noite? Salomão, ele pediu sabedoria. Salomão, ele pede sabedoria, e este pedido nos surpreendeu, porque ele poderia, pela sua limitação humana, pela sua fraqueza humana, pedir qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria, e por causa dessa sabedoria, Salomão teve grandes êxitos no seu reinado, se tornando o homem mais sábio da terra. Sabe o que nós precisamos para 2022? Não é de dinheiro, não é de prosperidade, não é de bens materiais, não é de emprego novo. Todas essas coisas o Senhor irá realizar, irá nos sustentar nas nossas necessidades, mas o que nós precisamos de fato é de sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor para você adentrar o ano de 2002. 2020 foi difícil, eu não quero ser pessimista. 2021 foi mais difícil ainda. E essa será a rota que nós vamos enfrentar no ano de 2022, porque é a palavra de Deus cumprindo. Nós estamos em um tempo que são as dores de parto, e logo, logo o Senhor estará vindo e vai encontrar o mundo gemendo, mas a sua igreja estará resguardada. Quando você olha para o capítulo 2, Salomão, ele resolve então edificar a casa do Senhor, e ele toma essa decisão porque ele se encheu de sabedoria. E quando nós verdadeiramente buscamos a sabedoria que vem do alto, a primeira coisa que a gente vai fazer é edificar o nosso altar. Se você quer ter sabedoria, saiba que a primeira coisa que você vai pensar ao adentrar o ano de 2022, Senhor, eu quero construir para Ti um altar. Eu quero preparar o meu coração para o Senhor. Eu quero melhorar. Eu quero ser um adorador de verdade. Eu quero construir um altar para a sua adoração. Quando você olha o capítulo 3 até o capítulo 5, nós vamos ver então a edificação do templo em todas as suas medidas, em todos os detalhes que o escritor faz questão de registrar, e a gente vê ali os utensílios, objetos trazidos para o sacrifício, o holocausto. A gente vê sendo levada para esse templo que Salomão construiu a Arca da Aliança, que significa a presença do Senhor, ou seja, a presença do Senhor estava naquele templo. E quando nós olhamos para o capítulo 7, que é o nosso texto, nós vamos ver, a partir do verso 1 até o verso 3, o derramamento da glória do Senhor. E esse derramamento serviu para confirmar o ministério de Salomão. Serviu para confirmar que Deus estaria com aquele povo, que Salomão era um escolhido do Senhor. E então, para este seu servo, o Senhor vai começar a fazer promessas. A gente vai ver então que os sacerdotes, eles vão se encher da glória do Senhor, de forma que eles não vão conseguir ficar de pé, por causa do tamanho da glória que foi
naquele tempo e eles vão celebrar uma grande festa. Melhor dizendo, eles vão fazer várias festas, e tem uma festa que eles fazem de 7 dias. Depois, no 8º dia, eles começam a celebrar a festa que nós conhecemos como Festa dos Tabernáculos, e essas festas vão se prorrogando até o 23º dia do 7º mês, conforme a gente estuda essas festas. Depois destas celebrações, que o povo estava feliz, depois deste culto que o povo faz a Deus no templo, depois que a glória do Senhor é manifesta no templo, algo vai acontecer no momento em que Salomão vai descansar. O Senhor, então, nesse momento de descanso, aparece para Salomão. E quando o Senhor aparece para Salomão em sonhos, o Senhor vai dizer a Salomão, no versículo 12 você vê isso. O Senhor diz o seguinte: ouvi a tua oração e escolhi este lugar. E aqui a gente vê então que Deus está concluindo aquela obra, todo o trabalho, toda a edificação daquele templo através da vida de Salomão. Entretanto, meus irmãos, Deus vai fazer um alerta para Salomão, e aqui é onde eu quero chegar. Talvez este seja um alerta de Deus para a igreja de Deus, para o povo de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, prontos para adentrarmos o ano de 2022. E nós vamos ver o Senhor alertando Salomão, porque o Senhor sabe que apesar de todo aquele momento, de toda aquela felicidade, de toda aquela glória, lá na frente o povo iria se desviar, porque é assim que o povo faz sempre. O povo vive um momento com Deus e depois se desvia. E então, ao fazer isso, nós vamos perceber que Deus vai falar com Salomão, e no versículo 14 Deus vai trazer a proeminência da palavra se, porque Deus está alertando Salomão de que quando este tempo chegar, onde o povo vai se desviar, onde o povo não vai se manter na fidelidade, na sua fé, e quando o povo cair, haverá um escape. E para esse escape, o povo terá que fazer determinadas coisas. O Senhor está alertando. E aqui nós vamos ver então 3 promessas que Deus vai fazer para o seu povo nesse tempo de aflição, nesse tempo em que muitos vão se desviar da fé do Senhor, da fé no Senhor e do caminho do Senhor. Irmãos, a igreja, ela nesse tempo vai ser mais apertada. Em outros lugares, muitos estão morrendo por causa da palavra do Senhor. Em muitos lugares, pastores estão sendo presos por causa da palavra do Senhor. As coisas no Brasil para o crente ainda está numa maré mansa, digamos assim, como ditado popular. As coisas vão piorar. Existem planos governamentais que vão piorar as coisas para a igreja. E a pergunta que nós fazemos é: esses anos difíceis que estão para vir, estamos prontos para enfrentá-los? E para tanto, há aqui 4 condições para o cumprimento daquilo que eu estou chamando de tríplice promessa do Senhor para a nossa vida. Existe 3 promessas de Deus para a nossa vida nesse tempo de dificuldade, mas há 4 condições para nós vivê-las. Nós não precisamos de nenhuma condição, nada depende de nós para a nossa salvação. O Senhor escolhe os seus e salva aquele que Ele quer salvar. A salvação depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Mas para nós vivermos as promessas de Deus, depende da nossa resposta. O futuro que nos aguarda depende de como eu me procedo hoje e agora, nesse momento. E é sobre isso que eu quero trazer aqui 4 condições. E a primeira, pegue a sua Bíblia aí novamente, ou leia na tela o texto.
o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro quesito, a primeira condição para eu viver 2022, as promessas de Deus, ou a tríplice promessa que Deus tem para mim, eu preciso me humilhar diante do Senhor. E é um tempo que nós precisamos considerar a humildade, porque os homens estão cada vez mais soberbos, os homens estão cada vez mais prepotentes, arrogantes, e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. E eu não quero aqui me colocar como exemplo de humildade, nem apontar para nenhuma celebridade cristã de humildade, mas o modelo primeiro que eu quero apresentar para você, para que nós possamos olhar, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você quer de fato se humilhar, porque nós estamos nos desviando dessa condição de humildade, estamos nos tornando orgulhosos, soberbos, arrogantes. Se nós queremos nos humilhar como condição que o Senhor está nos dando, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós precisamos então olhar como modelo para o Senhor Jesus. Quando você olha para o conselho de Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, um texto muito conhecido, nos versos 5 a 8, que dizem assim esses versos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que isso significa dizer? Que se eu tomo a decisão de me humilhar, de me quebrantar, de matar o meu eu, de tirar todo o meu ego de dentro de mim, significa que eu preciso olhar para Jesus. Porque em Jesus Cristo, na sua humanidade, eu vou ver a sua humildade. Ele, sendo Deus, deixou toda a sua glória, trocou a sua coroa de glória por uma coroa de espinho. Ele que nunca teve a experiência de sentir a nossa fraqueza, a nossa limitação, ele se fez carne em humildade por amor a nós para nos salvar. Para tanto, é para ele que nós devemos olhar e nos humilhar. Irmãos, é um tempo que nós precisamos nos tornar humildes, quebrar todo o nosso orgulho, quebrar todo o nosso eu. E para tanto, no primeiro lugar que nós precisamos nos humilhar é diante da palavra do Senhor. É reconhecer que sem Ele nós não somos nada. É reconhecer que sem Ele nós não podemos prosseguir. É reconhecer que sem Ele nós não vamos ter aquilo que Ele tem nos prometido. Mas há uma segunda condição que o Senhor nos dá quando Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Oração. Por que nós, nesse tempo, a oração tem sido tão obsoleta? Eu digo isso em relação a algum tempo atrás, na época que nós tínhamos matutino na igreja, onde os irmãos levavam 1 hora de oração antes de começar a escola bíblica dominical, aonde os irmãos durante toda a semana tinham encontros de oração, e nós já não fazemos mais isso, porque é muita correria, não temos tempo para nada, estamos sempre muito cansados e quase sempre não oramos. Esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia que nós estamos vivendo, se há uma arma que nós precisamos usar, é a oração. Se nós não orarmos, não vamos nos fortalecer. E a oração é o princípio da sabedoria.
Aqueles que estão adquirindo sabedoria em Deus é porque de fato estão tendo um relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus se dá, em primeiro lugar, na oração. Perceba que Salomão, ele foi orar ao Senhor, e foi através dessa oração que o Senhor apareceu para ele e revelou-se a ele, mostrando o futuro, o que seria o futuro. É quando nós dobramos os nossos joelhos para falar com Deus, é quando nós temos esta intimidade com Deus, que nós vamos entender o passado que vivemos, compreender o presente que estamos vivendo, e a partir desse presente, então, a gente projetar todo o futuro que Deus tem preparado para nós. E sabe por quê? Que vem ano e vai ano, e a nossa vida continua a mesma coisa? Quase sempre no final do ano nós colocamos no coração, na cabeça e na mente de que ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou fazer diferente, ano que vem eu vou mudar isso ou aquilo, mas nunca mudamos. A vida continua a mesma. Sabe por quê? Porque talvez nós não estamos orando de verdade para que haja de fato uma verdadeira mudança. Talvez nós não estamos nos relacionando de verdade para que de fato a nossa oração seja ouvida por Deus. Quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 9 a 10, Jesus ele vai nos dizer o seguinte, olha o que ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. A pergunta que nós fazemos, uma vez que o Senhor Jesus já nos ensinou, já nos mostrou o que podemos pedir em oração, por que a gente ora algumas vezes? Por que existe um momento na nossa vida, vira ano e vem ano, que a gente ora, mas nossa vida não muda, as coisas continuam as mesmas? Porque talvez nós não estamos sabendo pedir, não estamos orando de verdade, não estamos tendo um verdadeiro relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus, que nos garante uma vida abundante, que nos garante vitórias, apesar das lutas e muitas derrotas também que nós vivemos, mas a palavra de Deus nos garante que se nós orarmos, o Senhor vai nos abençoar. Se nós orarmos de verdade, o Senhor vai prover aquilo que nós precisamos. Portanto, a oração é a segunda condição que Deus está dando para cada um de nós ao adentrarmos o ano de 2022. Vai ser difícil, mas se nós estivermos em oração, o Senhor nos fará prosperar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nessa verdade? Há uma segunda condição que o Senhor nos dá, que é a busca. Ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. A busca do Senhor é uma condição que Ele concede todo aquele que tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele busca o Senhor, porque não é ele mesmo que busca, mas é o Espírito Santo que está dentro dele, que impulsiona ele de buscar o Senhor. Todavia, muitas vezes nós queremos resistir ao Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos resistir à vontade do Senhor. Muitas vezes nós conhecemos a verdade, sabemos a verdade, mas insistimos na mentira. Sabemos das promessas do Senhor, sabemos que a vida que vale a pena ser vivida é somente aquela que é vivida em Cristo. Mesmo assim, nós queremos fugir da presença de Deus. Mas aquele que verdadeiramente se coloca na vontade do Senhor e busca o Senhor, essa busca significa pautar toda a sua vida, toda a sua história na direção de Deus. É por isso que o profeta Jeremias, usado por Deus, vai dizer lá no capítulo 29, no versículo 13, as seguintes palavras: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
Ser crente em alguns países aí afora é prejuízo, é perseguição, é aflição, é sofrimento. Ser crente no Brasil é fácil, virou moda. Não estou duvidando da fé de ninguém, mas hoje virou moda. Muitos artistas são crentes, mas a pergunta que nós fazemos é: será que são crentes por causa da moda, porque está na moda ser crente, ou porque verdadeiramente estão buscando o Senhor? Nós precisamos então refletir sobre isso e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, porque a busca é uma condição que o Senhor dá para o seu povo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. É tempo, irmãos, de nós buscarmos o Senhor. Mas há uma quarta condição, que é converter-se do mau caminho. Quantos de nós, por ocasião de tudo que nós estamos vivendo, a gente acaba se desviando da vontade do Senhor, do caminho do Senhor, e perdendo as bênçãos do Senhor, deixando de viver as promessas do Senhor. E às vezes nós reclamamos, às vezes nós nos vitimizamos, às vezes nós colocamos a culpa no outro, na igreja, no pastor, no governo, no país. E quando nós estamos, muitas vezes, vivendo o mal que estamos vivendo, por causa da nossa própria incredulidade, por causa do nosso próprio desvio. Por isso o Senhor nos chama a converter-se do mau caminho. Precisamos, irmãos, sinceramente, ter no nosso coração para 2022 uma conversão genuína. E quando há, queridos irmãos e irmãs, uma conversão genuína no nosso coração, a transformação é notória. Há uma mudança de vida. Quando essa conversão é de fato no seu interior plenamente, ela vai refletir no exterior. Porque se uma pessoa diz que mudou, diz que se converteu, diz que está vivendo uma vida nova, mas não é isso que ela transmite, não é isso que ela aparenta, essa transformação é duvidosa. Mas quando há uma conversão genuína, a transformação é aparente. As pessoas vão ver a nossa diferença. As pessoas lá no trabalho vão ver como que nós mudamos. Não somos mais os mesmos. Não somos a velha criatura. Não somos o velho homem. Perdemos as velhas manias. Eis que tudo novo se fez. E continuamos a viver uma novidade de vida. Por isso, o que o Senhor está nos conclamando? Está nos convocando para se converter de verdade, genuinamente. Porque há uma frieza espiritual assolando toda a terra por causa da multiplicação do pecado. E por esse amor estar frio, a conversão genuína do coração se torna difícil. É por isso que nós precisamos, então, buscar ao Senhor e buscar essa transformação genuína no nosso coração. Amém, meus irmãos? Se nós fizermos isso, como Deus falou a Salomão, já prevendo que no futuro, apesar daquela glória presente, que o povo iria se desviar, o Senhor já prevendo isso, o Senhor diz para Salomão: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, aí entra a tríplice promessa de Deus, a saber, em primeiro lugar, Ele vai ouvir a sua oração. Você entende o significado disso? Você entende a importância disso? Se você tivesse a oportunidade de estar agora com o presidente da República, o que você iria fazer? Se tivesse a oportunidade de conversar com o presidente,
ou com alguém importante, a primeira coisa que você ia fazer era tirar um selfie, né? Tirar um selfie e postar lá nas redes sociais. E se tiver uma oportunidade de bater um papo, iria pedir algum favor, alguma coisa. É assim que nós somos. Agora, nenhuma autoridade terrena, nenhuma celebridade é mais importante do que a gente ter acesso direto ao Pai Eterno, ao Deus Todo-Poderoso. E Ele está nos dizendo, nos prometendo, que se nós fizermos isso, Ele vai ouvir a nossa oração. Ele ouve a sua oração. Você pode contar. Às vezes nós não podemos contar muito com os nossos irmãos. Às vezes não podemos contar muito com o pastor. Mas podemos sempre contar com o Pai Eterno. Ele é o nosso maior e melhor amigo. Agora você precisa se humilhar, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se converter de verdade. E Ele está dizendo que vai ouvir a sua oração. Não importa o momento que você passa em 2022, só no fato de você saber que Deus te escuta, que Deus vê o seu sofrimento, que Deus sente a sua dor, que Deus anda com você, que Deus está com você, só o fato de você saber isso é motivo de você se alegrar nessa noite, porque venha o que vier, você pode orar, você pode clamar, porque existe uma promessa feita a nós, em que Deus ouvirá a nossa oração. A segunda promessa é que Ele perdoa os nossos pecados. Por isso, meu irmão, talvez você esteja hoje aqui triste, porque teve um ano atribulado, sofreu perdas, tomou decisões erradas, mas Deus te trouxe aqui para te dizer algo nesta noite. Não importa a sua dificuldade presente, não importa as suas aflições momentâneas, não importa nada de ruim que você esteja vivendo neste momento, porque há uma promessa para a sua vida, e o seu passado, como eu sempre digo, não determina o seu futuro. Você é e está aqui exatamente pelas escolhas que você fez ontem, pelas decisões que você tomou no passado. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você pode, apesar do presente momento, viver um futuro melhor, próspero, viver um futuro melhor na presença de Deus. Basta você plantar, ao invés de uma semente ruim que talvez tenha plantado no passado, você possa plantar então nesse presente uma nova semente, uma semente boa, e essa semente é a obediência à palavra de Deus, se humilhando diante do Senhor, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor e se convertendo do mau caminho. Se você fizer isso, o Senhor está dizendo que vai perdoar a sua dívida. E perdão de Deus significa que Ele coloca tudo de errado que você fez, tudo que você plantou até aqui, Ele joga no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Isso significa dizer que a partir de então, você terá uma nova vida. E isso é ter um ano de mudança, isso é ter um ano diferente, é plantar uma semente nova, é você se humilhar diante do Senhor hoje e agora, é você orar para o Senhor hoje e agora, é você buscar o Senhor hoje e agora, é você se converter agora para o Senhor. E então, Ele esquece tudo de errado que foi feito e te traz uma vida nova com prosperidade, abundância e vitória na presença dEle. Amém? E a terceira promessa que a gente tem aqui é que Ele diz que vai sarar a nossa terra. Sabe o que significa, irmão? Sarar a nossa terra, sarar o nosso coração, sarar a nossa alma, curar as nossas feridas, curar as nossas dores, porque muitas vezes nós estamos terminando o ano magoado com alguém, chateado com a família, de mal com o cônjuge,
não conseguimos perdoar, mas o Senhor quer mudar essa história. O Senhor quer tirar esse câncer da alma. O Senhor quer tratar essa ferida. E quando nós cumprimos esses quesitos que Ele coloca para nós, Ele está dizendo: eu vou te curar, eu vou te sarar, eu vou te trazer alegria no lugar da tristeza, eu vou te trazer refrigério no lugar da dor. Amém, irmãos? Você quer isso? Se coloca de pé nesse momento, nós vamos orar.